Mano, nesse último capítulo, o Izagi simplesmente coringou e começou a atirar para qualquer um que entrasse no caminho. Rin, Loki e até o Noah. O Izagi acabou com todos. O capítulo começa com o público e os jogadores a reagirem à defesa do Gagamaru, que foi muito boa, diga-se de passagem. Depois, vemos a comemoração do Izagi pela defesa bem-sucedida e o Rin nervoso, que é claro deve ser pelo seu chute ter sido impedido. E nesse momento, o Hyoryo aparece para parabenizar o Izagi e perguntar o quanto disso tudo que aconteceu foi planejado pelo Izagi, que o Izagi responde que tudo, tirando a defesa do Gagamaru. O Hiyori pergunta se ele desistiu de vencer o Rin, e o Izagi responde que sim. Pessoal, eu acho que essa evolução que o Izagi passou agora, ou está a passar nesse momento, é muito parecida com a do Kaiser, porque por essa afirmação do Izagi, entendemos que do mesmo jeito que o Kaiser precisou desistir da sua obsessão pelo Izagi e do jeito de jogar de sempre, fazer um duo com o Ness e voltar ao início, ao seu prime, podemos dizer, a sua vontade inicial, o que lhe fez querer jogar futebol, o Izagi também precisou de desistir de vencer o Rin, pelo menos no 1 versus 1, e encontrar uma nova forma de jogar. Ou seja, ele teve que desistir do que ele estava fazendo até agora, do que ele tinha aprendido, do lugar que ele conquistou. O Kaiser, por exemplo, ele tinha conquistado um alto posto e se acomodou, do mesmo jeito que o Izagi fez. Ele estava a continuar acomodado num certo ponto, de que as jogadas que ele estava a fazer até aquele ponto estavam certas, com ele se pondo no centro, ou seja, eu posso, eu faço, e não é esse o caso. Há coisas que ele não pode fazer. E nesse momento, ele não pode parar aquele chute do Rim sozinho, não tinha como. Então, basicamente, eu comparo as duas nesse ponto. Eles dois tiveram que voltar ao início, desistir de tudo que eles tinham no momento e voltar a construir uma nova forma de jogar. O Isaac também fala que se ele fizesse o que sempre faz, ele provavelmente não teria parado o rim, que é o que eu disse há pouco, não tinha como. Então, ele apenas se focou em restringir o ângulo de chute do rim e deixou o bloqueio para o Kaiser. Ou seja, o Isaac confiou que o Kaiser iria prever as ações do rim como ele. Ou seja, eu vou prever que o rim vai fazer isso e vou tentar lhe parar. O Kaiser vai conseguir perceber que eu não vou parar totalmente o rim e que ele provavelmente vai conseguir chutar e o Kaiser vai aparecer nesse ângulo e vai parar a bola. Pelo menos esse era o pensamento do Izagi. Izagi realmente confiou nas habilidades de previsão do Kaiser, porque ele conhecia o psicológico e habilidades do Kaiser. Ou seja, aquelas análises de ego que o Izagi tem feito, descobrindo o tipo de egoísta que cada um é e tudo o resto, realmente são coisas úteis e ele está a usar isso agora em campo. O Hiyori diz que o Izagi fez é loucura e pergunta se essa é a primeira vez que o Izagi se vê como um objeto. E o Izagi responde que sim. Normalmente, vamos dizer que o Izagi se via como o mestre do jogo que movimentava as peças. Mas ele agora se viu como uma dessas peças que era necessária para manter o jogo. Ou seja, é como se ele fosse uma engrenagem que mantivesse o jogo, a máquina a continuar a funcionar. Até agora ele não se via como uma dessas engrenagens. Ele se via como o mestre da máquina. E agora ele teve que se projetar como uma dessas peças, uma dessas ferramentas que apenas permite que a máquina continue a funcionar. Basicamente, o Izag descartou os sentimentos desnecessários em prol da vitória, seja orgulho ou desejo. Nada disso importa se ele não vencer. E ele diz que descobriu uma nova forma de lutar ao vender a alma para vencer. Mano, é aqui que a onda de esculachos começa. O Rin tenta desmerecer o Izag, dizendo que toda essa empolgação por bloquear um chute insignificante mostra que o ego do Izag apodreceu e o Izag mete moral nele e diz que o medíocre é o Rin. O chute não era insignificante. Era o culminar de uma jogada. O mundo queria o gol do Rin. Isso tornaria ele um herói da liga. E o Izag arrancou isso do Rin e esmagou. E com isso ele provou que um aprendiz talentoso pode derrotar um gênio. E isso o proporcionou um prazer egoísta como ele nunca tinha sentido antes. Pela imagem, deu para ver que isso afetou profundamente o rim. E só para lembrar que todo mundo está ouvindo o que o Izag está a dizer. Com todo mundo eu quero dizer as pessoas em campo, o pessoal, os jogadores e o público em casa.
E marquem isso, depois vai ser importante. O sistema Start Change termina e o Loki diz que a sua participação foi inútil, desmerece o Rim por não conseguir marcar o gol com o passe dele e diz que nesse ritmo o Japão vai demorar pelo menos 10.000 anos para conseguir o melhor atacante do mundo. E lembram que todo mundo está a ouvir, tanto o público quanto os jogadores? O Izagi simplesmente mete essa para todo mundo ouvir. O Izagi manda o Loki calar a boca e diz que foi o Loki que perdeu. E que ele e o Kaiser destruíram o futuro que o Loki visualizou. Mano, essa cena é incrível. O Izagi manda o Loki ser homem e admitir que perdeu. E que o Loki é muito convencido para alguém que só nasceu rápido. Mano, o Izagi literalmente debochou do talento de outra pessoa. Ele disse, você só tem isso. Enquanto nós nos esforçamos para alcançar, você só chegou lá porque já nasceste com dom. Mano, você tem noção do desrespeito que isso é? É como se ele dissesse que os que têm talento, ou os gênios, né? Vamos dizer os gênios nesse caso, só alcançam grandes postos, só se tornam os melhores, porque eles já tinham uma habilidade inerente que eles nasceram com ele, que lhe permitiu chegar lá. Não é o mesmo que quem tem esforço. É basicamente dizer, se você não tivesse talento nisso, não seria a mesma coisa. E isso é um pouco questionável, até porque não adianta ter talento se você não sabe usar. Então, a pessoa que tem o talento também importa. Então, é um pouco questionável, mas vamos continuar. Depois dessa afirmação, o Loki fica enfurecido. E como eu já disse, esse painel é muito bom. O Noah chega no Izagi e diz, já chega, você venceu. Mas precisa parar porque isso está a ser transmitido mundialmente. A cena enfatiza até uma câmera. E você acha que o Izagi ouviu? Nem por isso. Nesse capítulo não tem para ninguém. O Izagi também manda o Noel ir passear porque ele não é diferente do Loki. Ele usou o Izagi para despertar o Kaiser. Ele diz que vai criar uma teoria para superar o Noah e que o Noah pode esperar no topo, que a próxima Copa do Mundo é do Izagi. E o Noah diz que está ansioso para isso. E com isso, todo mundo entra em um estado de êxtase com a afirmação do Izagi. Tanto o público como os jogadores em campo. E o painel seguinte é clássico de Blue Lock, com as análises do Izagi, onde nós vemos algo semelhante ao Barou, Kaiser, Nagi, Nico, etc. Esses todos os jogadores que aparecem. Essa evolução que você precisa voltar ao início, se desapegar da forma como tem jogado até agora, abandonar o orgulho e começar do zero. Entender que tudo que você fez até agora não funciona mais. Você tem que desistir disso e recomeçar. E nas últimas páginas, o Izagi fala ao Kaiser que eles devem se unir. E eles juntos podem acabar com a Liga Neo-Egoísta. Pessoal, vamos às considerações finais. O capítulo como um todo é muito bom. Tem muita coisa para prestar atenção, muitos detalhes no que o Izagi fala, mas basicamente é uma afirmação de que o Izagi mudou. A personalidade, a forma como ele via o jogo, analisava, se movia, mudou. Esse agora é outro Izagi com outra mentalidade. Basicamente o capítulo é para afirmar isso. Tanto que ele confronta os maiores pesos pesados que estavam em campo. E, mano, isso é simplesmente incrível. É muito bom. Agora, quanto aos próximos capítulos, será que o Kaiser e o Izagi vão se aliar? Na minha opinião, depende muito da mentalidade do Kaiser. Se ele evoluiu bastante de admitir para si mesmo que ele precisa se unir ao Izagi. Porque o Izagi já admitiu isso, só falta o Kaiser admitir isso. E se eles dois se unirem, realmente é uma boa chance deles conseguirem acabar com o jogo. Há uma boa chance deles fazerem um movimento que surpreenda a todos. Mas como eu disse, depende do Kaiser. Esse foi o capítulo, espero que tenham gostado da análise. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Se tiverem uma opinião sobre o capítulo, a review ou vídeos que querem ver aqui no canal, deixem nos comentários. Eu vou vê-los e até a próxima.